Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Renata, este é o Recomeços e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 10 hábitos que nos mantêm pobres. E por que será que é tão difícil da gente transformar esses hábitos? Bom, eu acredito que na sociedade como um todo, por vários motivos, é mais interessante ter uma sociedade onde muita gente não tem muito conhecimento sobre educação financeira, não tem muita sabedoria, não tem muito acesso à informação de qualidade, para que essas pessoas possam ser mais facilmente manipuladas, não é mesmo? Então vamos lá, vamos para a lista dos 10 hábitos para que a gente verifique o que pode ser mudado quanto antes. Então, o primeiro hábito é comprar só porque está barato. Eu não sou contra a gente aproveitar promoções. Eu sou do tipo que compro muita coisa em quantidade. Por exemplo, produtos de limpeza. Eu acho que vale muito a pena você comprar em quantidade para estoque do que ir comprando os produtinhos um a um conforme eles acabam. Mas existem determinados produtos que realmente não valem a pena. Porque eu compraria 4, 5 blusas que estão muito baratas, que estão na promoção e que eu posso levar 4 e pagar 2, se na verdade não são blusas de boa qualidade, talvez eu nem goste tanto daquele modelo e com 2 ou 3 lavagens elas já vão começar a estragar, não faz muito sentido. E é isso que muita gente faz, elas vão comprando as coisas aleatoriamente só porque estão num preço interessante para ter aquela sensação interna de que estão levando algum tipo de vantagem, de que estão fazendo um bom negócio, quando na verdade elas só estão jogando dinheiro fora mesmo. Comprar sim em quantidade, aproveitar as promoções somente para os itens que a gente verdadeiramente tem a certeza de que vai usar e de que são itens de qualidade. Vale muito mais a pena do que você simplesmente sair comprando porque o preço está muito atrativo. Outra questão que às vezes a gente faz muito é ir ao mercado sem uma lista. Então, não se preparar para o momento do mercado, não fazer uma lista, não ter um planejamento alimentar, acaba fazendo com que grande parte do nosso salário vá embora com compras que vão ficar somente estragando no armário. Grande parte do salário mensal das pessoas vai para a alimentação puxa muito do nosso dinheiro. Então, quanto mais a gente puder fazer um supermercado planejado, fazendo uma lista de compras eficiente, somente com coisas que a gente vai usar durante o mês, e também fazendo uma pesquisa de preços, aproveitando sim promoções e fazendo uma compra consciente, mais inteligente, melhor vai ser para o nosso bolso e melhor vai ser para que sobre um pouco mais de dinheiro no fim do mês. Outra questão muito importante é o hábito de fazer sempre compras parceladas. Tem gente que eu conheço que simplesmente não consegue fazer uma compra à vista. Ela sempre tem que estar com uma parcelinha ali de roupa, uma parcelinha de algum eletrodoméstico, alguma coisa que ela vai pagando por mês, porque ela simplesmente não consegue se planejar para guardar o dinheiro e ter a paciência de fazer aquela compra somente quando ela tem o valor para comprar à vista. Muitas vezes quando a gente se planeja para fazer uma compra à vista, principalmente de itens grandes, né, um eletrodoméstico, algum equipamento eletrônico, a gente acaba conseguindo economizar, porque aí a gente tem mais poder de negociação na hora da compra, né? Você pode chegar para o vendedor e pedir um desconto, não pedir, mas negociar um desconto, né? Quanto que eu poderia ter de desconto se eu pagar à vista agora, no Pix? Diferente de quem está fazendo a compra parcelada, que precisa sempre, por mais que seja uma compra parcelada sem juros, ela não vai vir com desconto, porque afinal de contas você está comprando parceladamente. E evitar essa coisa da compra parcelada também nos ajuda a nos educar financeiramente, a ter um pouco mais de paciência e também a pensar antes de fazer cada compra. Se você está guardando dinheiro para fazer uma compra específica, poupando ali um pouquinho todos os meses, talvez daqui a algum tempo você descubra que na verdade aquele item que você queria tanto comprar não seja tão necessário assim, ou simplesmente você consiga um preço muito mais em conta pelo fato que eu já falei, de você ter o valor à vista para fazer a sua compra e ter um maior poder de negociação. Outra questão que acontece muito com muita gente é usar o cartão de crédito e o limite do banco como se fosse uma extensão do salário.
Eu já trabalhei em banco, eu fui 5 anos bancária e era muito comum a gente ver pessoas que utilizavam realmente o cheque especial sem se dar conta de que estavam usando e acabavam pagando juros por isso. Muita gente que não sabia nem direito quanto que recebia por mês, ia usando e não tinha aquele controle de gastos e sempre acabava utilizando um pouquinho do cheque especial no fim do mês, e é isso que acaba gerando o lucro para o banco, os juros de cheque especial e de cartão de crédito. Eu não sou contra, por exemplo, a pessoa ter um cartão de crédito. É claro que tem gente que exagera, tem vários cartões de crédito, gosta de fazer coleção e acaba se perdendo aí nessa brincadeira. Mas você ter, por exemplo, um cartão de crédito, se você tem educação financeira, se você tem autocontrole, não sai fazendo compras parceladas à torto e à direito, você ter aquele cartão para o momento de emergência, por exemplo, chegou o fim do mês, meu filho ficou doente e eu preciso urgentemente de um remédio, né? E eu não vou receber agora, eu vou receber daqui a 4 ou 5 dias. Então, esse cartão ele pode ser uma ajuda muito interessante para comprar aquele remédio emergencialmente, sabendo que daqui a alguns dias eu vou receber o meu salário, vou fazer o pagamento e vai ficar tudo bem, vai ficar tudo certo. Ou, por exemplo, acontece alguma coisa inesperada, queimou a sua geladeira. Se você ficar sem geladeira, o estrago vai ser muito maior, porque vai acabar gastando muito mais dinheiro com comida e tudo mais. A gente sabe que a geladeira economiza muito do nosso dinheiro pelo fato de conservar os alimentos. Então, se você tem um cartão de crédito ali guardadinho para esse momento de desespero, de real necessidade, talvez comprar uma geladeira de forma parcelada seja interessante e traga economia sim, porque você vai evitar de ter um gasto muito maior com comida se você não tivesse a geladeira. E também tem outra questão, não é todo mês que a sua geladeira vai quebrar. Então não é uma compra que você vai fazer todos os meses. Foi algo emergencial, você vai comprar aquele item que você precisa muito, que quebrou inesperadamente, vai fazer o pagamento e depois vai ficar tudo bem, tudo certo. Agora, utilizar todo mês um cartão de crédito ou vários cartões de crédito, ou utilizar aqueles valores do cheque especial sem saber muito bem o que está fazendo, isso sim é uma grande cilada. O quinto ponto, que eu acho que é tão difícil da gente ajustar, é ter um padrão de vida errado. Mas, Renata, o que é ter um padrão de vida errado? É muito simples a gente detectar. Faz aquela perguntinha para você mesmo. Sobra dinheiro no fim do mês ou falta? Se não sobra dinheiro no fim do mês, é porque alguma coisa está muito errada no padrão de vida. Pode ser que atualmente eu moro numa casa muito grande ou num bairro que eu não teria condições de morar nesse momento. Pode ser que eu esteja gastando meu dinheiro bancando um carro que eu não poderia ter agora. Pode ser também que os meus filhos estejam numa escola que não seria o que eu posso pagar nesse momento. Enfim, quando eu falo que ajustar o padrão de vida é uma coisa dolorosa, é porque é chato. É triste a gente ter que diminuir o padrão, a gente ter que de repente morar numa casa menor, apertar os gastos, deixar de pagar alguma coisa que pra gente é muito essencial, por exemplo, um plano de saúde, coisas que são muito importantes porque a gente precisa cortar gastos. Isso nunca é legal. Porém, tenha em mente que viver sempre um degrau abaixo daquilo que eu ganho faz com que sobre dinheiro todos os meses, faz com que eu tenha um pouco mais de tranquilidade, de paz no meu dia a dia, sabendo que eu tenho dinheiro guardado. Possibilita também que eu possa fazer investimentos e possa ter um pouquinho mais de tranquilidade mental para pensar em crescimento profissional, em estudos, em renda extra, em formas, estratégias de melhorar o meu padrão de vida, melhorar o meu salário e depois de alguns meses juntando dinheiro, já ganhando mais valores, né? Poder aí sim, com tranquilidade, aumentar o meu padrão de vida, sabendo que esse aumento de padrão de vida não significa que eu vou deixar de guardar dinheiro, mas foi uma alteração planejada, um padrão de vida alterado de forma mais inteligente. Então, em resumo, eu preciso sempre ter dinheiro sobrando no fim do mês. Eu preciso fazer de alguma forma com que os meus gastos obrigatórios do mês, eles não consumam todos os meus ganhos, para que eu possa ter sobra de dinheiro e possa ter possibilidade de começar a investir, começar a guardar e pensar num crescimento de padrão de vida de forma muito mais inteligente.
A próxima questão, que tem muito a ver também com a nossa autoimagem, como a gente se enxerga, é se importar com aquilo que os outros pensam. É muito estranho a gente saber que tanta gente nesse mundo compra o que não precisa para agradar gente que não gosta com o dinheiro que não tem. É uma loucura, não é verdade? Mas acontece muito. Isso porque a sociedade, ela coloca algumas regras pra gente, como se tivesse, por exemplo, uma idade certa para você terminar a faculdade, uma idade certa para casar, para ter filhos, para comprar um carro, uma casa, e se você não se encaixa naquele padrão, é como se você fosse a pessoa errada da história, é como se tivesse algo de errado com você, quando simplesmente você poderia ser uma pessoa mais organizada, fazer as coisas no seu tempo, de uma forma muito mais saudável, se a gente simplesmente não se importasse tanto com a opinião dos outros sobre nós. Essa conversa vai muito além da organização financeira, mas é sobre como a gente se enxerga, como a gente se valoriza e também sobre não se importar tanto sobre o que os outros pensam de nós, mas sim como está a nossa paz e a nossa visão de nós mesmos. O 7º ponto, que infelizmente também é tão comum, é não ter planejamento, não ter visão de futuro. Então, quando a gente simplesmente não sabe onde que a gente quer estar daqui a 1 ano, daqui a 5, daqui a 10 anos, não tem um planejamento, não se conhece, não sabe de onde veio nem para onde vai, aí é difícil ter crescimento dessa forma. A gente precisa parar um pouquinho para refletir onde eu quero chegar profissionalmente, financeiramente, pessoalmente, para que a gente possa criar uma visão de futuro, para que a gente possa ter sonhos, porque afinal de contas uma pessoa que não tem sonhos, não tem como se planejar, não tem como sair de nenhum ponto para chegar a outro ponto melhor, porque ela simplesmente não sabe para onde ela quer ir. Outra questão que a gente deveria treinar desde a infância e a gente não faz. Seria tão importante e tão mais justo se todo mundo tivesse informações sobre o que é educação financeira, juros compostos, a importância de guardar dinheiro, a importância de se planejar para o futuro, como eu disse no ponto anterior, não é verdade? Mas isso não acontece. Infelizmente, para ter informação e informação de qualidade, a gente precisa se dedicar e muito, correr atrás, ler, buscar informações de diversas formas, buscar vídeos que nos orientem a respeito de crescimento pessoal, de crescimento financeiro. E com certeza, vidas podem ser transformadas se a gente colocar a educação financeira como um dos grandes pontos importantes das nossas vidas. Agora, outro ponto que eu acredito que pega muita gente é contar os nossos problemas financeiros para pessoas que simplesmente não têm como ajudar. E às vezes não é nem só questão de não ter como ajudar porque não tem dinheiro para ajudar, mas simplesmente a pessoa não tem ideias de como ajudar e pior, só vai contando e compartilhando os seus problemas também. Então fica aquele papo, nossa, eu tô com uma fatura de cartão de crédito tão alta, eu não sei como resolver, nossa, a minha tá muito pior. Ai, mas eu tô com algumas dívidas, eu não faço ideia de como começar a ganhar mais dinheiro para limpar o meu nome. Nossa, você não sabe, eu também tô com o meu nome assim que eu também não sei o que fazer, eu até deixei pra lá, nem desisti de tentar limpar o nome. Então fica aquele papo que leva do nada ao lugar nenhum, de duas pessoas que parecem que estão competindo sobre quem tem os piores problemas, e o que é pior, isso vai acabando com a nossa mentalidade, porque parece que no fim das contas o nosso problema não é um problema tão grande assim. Parece que todo mundo tem problema financeiro, parece que todo mundo tem questões a resolver e afinal de contas tem gente que está muito pior do que a gente, não é verdade? E a gente vai se acomodando e a gente vai caindo aí nessa cilada de achar que está tudo bem, de achar que o problema pode esperar e a solução dos nossos problemas vai ficando para depois, porque a gente se alinha ali num ambiente em que todo mundo tem problema e parece até que a gente está um pouquinho melhor do que os outros, quando na verdade não está. Então a gente deveria buscar estar com pessoas sim, que podem nos ajudar com ideias, com informações úteis, ou simplesmente buscar resolver os nossos problemas financeiros e não sair contando para todo mundo. O último ponto, que infelizmente acontece com tantas famílias e que acaba só atrasando a nossa vida, é ter vícios.
A gente sabe que pessoas que têm vícios em álcool, em drogas, em jogos, hoje em dia está tão comum pessoas que perdem o seu salário aí jogando, apostando e não chegam a lugar nenhum. Infelizmente, a cada dia mais cresce o número de pessoas que têm vícios e vícios que destroem a sua vida financeira, destroem inclusive a sua família, a sua mentalidade. É muito importante que a pessoa que tem algum tipo de vício busque ajuda, seja em programas do governo, em igrejas, em associações que prestam algum tipo de ajuda a pessoas que têm vícios, para que essa pessoa ela possa sair desse buraco e possa se recuperar não só financeiramente, mas psicologicamente também. Um ponto muito importante para quem sofre de algum tipo de vício é se conscientizar de que o seu vício é realmente um problema. É muito difícil a gente ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Por isso que é um ponto em que, se você tem alguém na sua família que tem vícios, fica um pouco difícil de resolver sem que a pessoa queira, não é verdade? Eu já passei por isso na minha família também e eu sei o quanto é difícil. É muito importante que a pessoa entenda que ela tem um problema, que esse problema tem solução e que ela possa ir trilhando, né, o seu caminho, dando os seus primeiros passos, mesmo que sejam pequenos, para que ela possa sair do vício e não só melhorar a sua vida financeira, mas a qualidade de vida, o relacionamento com as pessoas, a sua autoestima como um todo. Bom, se você gostou desse vídeo, fala para mim nos comentários, curte e compartilha essa informação com pessoas que você acha que podem gostar desse tipo de vídeo, de conteúdo, e eu espero por você no próximo vídeo. Até lá!